Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 602. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Henrique Risato. Fala, pessoal. Será que dessa vez algum diretor vai conseguir matar o Tom Cruise? Não, jamais. É o medo de todos os diretores, é ser o diretor que matou o Tom Cruise. Pois é. Seja no set, né, porque ele caiu de repente de um avião, ou no próprio filme, né, que o personagem também nunca morre. Exatamente. Aí temos aqui também Edu Sasser. Não acredito. Voltei, gente. Né? E aí vamos descobrir se esse final foi agridoce, né? Ou não. Ou não, pois é. Mas eu já tinha falado pro Edu que esse ano eu ia falar de Missão Impossível e tínhamos que ter aqui Edu, porque Edu é um dos maiores defensores de Missão Impossível que eu conheço. Exatamente. Não, ele praticamente obrigou você a convidá-la, porque no episódio sobre as expectativas de agora 2025, era o filme que o Edu falou que tava mais ansioso, se não me engano. Exatamente. Olha, ainda bem que você trouxe isso, fazendo essas conexões aqui com episódios. Foi bem isso. Pois Inclusive, quando a gente falou dos Mal Educados no cinema, eu também falei que eu tava ansioso. Nossa, verdade. Putz, agora esse papo ganhou outra camada, hein? Agora eu vou querer saber mais sobre isso. Agora é expectativa versus realidade. Realidade. Exato. E pra não dizer, eu assisti o filme 2 vezes. Caramba! Será que um filme ruim o Edu assistiria 2 vezes? Vamos descobrir. Eu assisti o filme 2 vezes. E estamos falando de um filme de 3 horas de duração. Pois é, longuíssimo. Muito bem, meus amigos, olha só, hoje estamos aqui para falar sobre um mundo de espionagem e adrenalina com o lançamento de Missão Impossível, o acerto final. Será que este, né, realmente é o fim da linha de Ethan Hunt e a chance, né, de Tom Cruise aí provar mais uma vez que nada é impossível? Hoje aqui no Cinemação, eu, Henrique e Edu, vamos desvendar as sequências de ação, né, de tirar o fôlego, de perseguição submarinas, a acrobacias aéreas, né, a ameaça da entidade e o retorno de personagens queridos que marcaram a história da saga. E a gente vai falar aí sobre Missão Impossível, que ficou, né, com essa porta em aberta. Será que é o último filme? Será que vai vir mais depois desse? Enfim, trata-se de um filme que está se colocando como uma carta de amor aos fãs ou é uma despedida divisiva, assim? Quais são os acertos e os poréns desse grandioso espetáculo que foi Missão Impossível? Então fica aqui com a gente, porque a conversa vai ser explosiva e lembre-se que aqui no Cinemação nós vamos dar spoiler, por isso siga por sua conta e risco, porque a gente vai falar tudo sobre o filme. É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. This can't all be true. Every word. CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. He gassed a security briefing. That was just 2 months ago. This explains the handcuffs. It's still not clear why he's here. If we want to bring the world back from the brink, we have to deal with him. Should he choose to accept? Chegava aos cinemas no dia 22 de maio de 2025 o filme Missão Impossível, o acerto final. A continuação do filme que tinha sido lançado lá em 2023, né? Agora o Tom Cruise volta justamente com a direção do Christopher Maguire, que é o mesmo cara que fez a primeira parte, né, desse encerramento aí de Missão Impossível. Além disso, o roteiro é do Christopher Maguire também e do Eric Jensen, que os dois também tinham trabalhado no primeiro roteiro.
Missão Impossível, o acerto final, foi feito aí com cerca de 400 milhões de dólares e até o momento o filme arrecadou ao redor do mundo cerca de 360 milhões de dólares. O filme ainda está abaixo, né, das expectativas. Espera-se que o filme consiga chegar aí até os 500 milhões, mas existe um olhar bem pessimista, né, em relação a isso. No filme nós acompanhamos novamente Ethan Hunt, né, vivido justamente pelo Tom Cruise, nos acontecimentos que sucederam a missão lá no Acerto de Contas parte 1. Dessa vez a gente vê o Ethan junto com sua equipe buscando pela A Entidade, que é uma inteligência artificial responsável aí por tentar invadir os departamentos dos governantes poderosos ao redor do mundo e utilizar da tecnologia justamente para dominar e oprimir centenas de pessoas, inclusive usando armas nucleares. O Ethan agora se encontrará em novos desafios ali, buscando novos aliados e também revivendo algumas relações ali que ele teve nos filmes passados. Pois é, um filme que vai beber muito da sua própria história, né? Coisas que ele construiu lá atrás. É claro que agora, né, no mundo aí que está balançado entre o caos e o controle absoluto, o Ethan precisa novamente se provar confiável para que ele possa ajudar a estabelecer um mínimo de controle dentro dessa nova ameaça vivida aí pela entidade. Além do Christopher Maguire, né, que faz a direção e o roteiro do filme, nós também temos aí o Lorne Balfe, que é o compositor, né, ele é responsável pela trilha sonora. Temos também o Fraser Taggart, que é o diretor de fotografia, o Ed Hamilton, que é o montador, o Gary Freeman, que é o cinegrafista, e aí a gente conta com 2 dublês também, né, o Sonny Cork e o Kay Martin, que trabalham aí como dublês ajudando nas cenas de ação, que é um filme repleto de cenas de ação. E no elenco a gente pode ressaltar aqui justamente o Tom Cruise, que faz a produção do filme, né? Ele que bota o dinheiro ali e que controla ali, né, o filme de uma maneira geral, e ele vive o Ethan Hunt, mas nós também temos a Hayley Atwell, que faz a Grace, né, um par romântico ali do Ethan. Temos o Simon Pegg vivendo Benji, o Esai Morales, que vive o Gabriel, que é uma espécie de alter ego ali, né, da entidade. É ele que está tentando controlar a entidade por um lado mais autocrata e mais perverso assim. Nós também temos o Ving Rhames, que vive o Luther, a Pom Klementif vivendo a Paris, a maravilhosa Angela Bassett, que faz a Erika, né, que é a presidente dos Estados Unidos, e o Shea Wigham, que faz o Jasper. Esses os principais personagens aí desse filme. Bom, para a gente começar aí a nossa discussão, então eu queria saber, na opinião de vocês, como é que vocês viram a ambição do acerto final, né? Afinal de contas, a gente está falando de um filme que se propõe a ser um capítulo novo dentro do Missão Impossível, mas ele também se coloca como um possível encerramento e uma homenagem, né, a toda a saga. Não à toa, a gente percebe ali uma nostalgia muito forte, né? Um filme que vai passar justamente, reforçar a figura do Ethan, mostrar as missões passadas, vai ter aqueles flashbacks ali, e isso de uma certa forma pode funcionar muito bem, mas também essa autorreferência, assim, essa nostalgia, ela também pode acabar tirando o foco da história principal. Eu queria saber como é que vocês viram isso. Olha, pra mim, eu acho que essa autorreferência que ele faz o tempo todo, de tentar fazer as conexões com toda a franquia, eu acho que é legal de ver, mas é você esticar muito a corda. Você tem que entrar muito no modo Glória Pérez, né, que você precisa voar, para você poder aceitar isso. Para mim, a maior forçada de barra é o fato do que o Ethan pegou no Missão Impossível 3, lá pro Philip Seymour Hoffman, ser a chave da inteligência artificial agora. Sim. Então, pra mim, isso é uma forçada de barra muito, 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 muito grande para tentar fazer as conexões. Eu acho que não precisava. Eu acho que ele podia fazer as diferenças necessárias, trazer personagens que marcaram a franquia, como é o caso lá do tiozinho, né, do primeiro filme. Eu acho que
as coisas mais sutis funcionam. Acho que quando você tenta forçar muito a barra de tipo, isso aqui é uma conclusão e a gente precisa inserir coisas que permearam essa franquia nos últimos 30 anos, eu acho que eles passaram um pouco da mão. Eu acho que pra mim isso resulta nesse filme que tem essa duração, assim, ele é muito longo e eu, particularmente, como eu falei, eu vi ele 2 vezes, eu me senti cansado em alguns momentos do filme. Eu acho que ele é um filme que ele tem um problema de ritmo, que era pra ser parte 1, né? Acerto de contas. Eu acho que ele funciona muito, ele tem um ritmo muito melhor, as coisas acontecem de uma forma muito mais equilibrada do que nesse aqui. Eu acho que ele tem um ritmo muito esquisito, e até porque o Tom Cruise tem essa necessidade de, o tempo todo de estar se obrigando, se forçando a fazer as coisas, eu acho que ele esgarça muito esse tecido da realidade. Sim. Até porque, né, Edu, tipo, no acerto de contas, eu achei isso uma coisa curiosa também quando eu fui pensar no filme. Porque no acerto de contas, você não tem tanta coisa, assim, tantas referências nostálgicas e tudo mais. Tipo, o filme não se agarra tanto a isso. E aí aqui, parece que foi essa necessidade de colocar um ponto final realmente nessa história, trazendo muito dessa nostalgia meio que pra tentar contextualizar um pouco, né, de toda a história do Missão Impossível, como se fosse uma história toda amarrada desde o começo e tal, que não é, a gente sabe que não é, mas até essa questão, assim, tipo, o acerto de contas parte 1, e agora deveria ser o acerto de contas parte 2, de repente, o acerto de contas, né? Seria, né, na verdade. Pois é. Eles seriam parte 1, parte 2, e eles sairiam um na sequência do outro, né? Mas a burrice do Tom Cruise e da Paramount atrapalharam todo o planejamento, porque eles jogaram o acerto de contas parte 1 pra sair uma semana antes de Barbenheimer, né? Eles foram muito burros, essa é a grande verdade. Foram muito, muito burros. O filme de 2023, né, em inglês é Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. E esse é Mission Impossible The Final Reckoning, mas teoricamente seria o The Reckoning Part 2, né? Então por isso que um é o acerto de contas parte 1 e o outro seria o acerto de contas parte final, mas daí ficou só o acerto final. Por uma questão de tradução mesmo, né? Se você olhar no Paramount Plus, né, onde tem todos os filmes da franquia, eles fizeram uma retcon, né? Aí o filme agora é só Missão Impossível, Acerto de Contas. Tiraram o parte 1 escrito. Tiraram o parte 1, eles fizeram essa retcon aí, porque eles, né? Apesar de ser uma parte 2, né? Não deixa de ter uma parte 2. Então, engraçado, né? Eu só assisti o filme uma vez, eu assisti pouquinhas horas antes de nós estarmos gravando aqui o podcast. Então o filme tá super recente na minha mente. Na primeira hora, não sei exatamente se foi a primeira hora do filme, mas o primeiro arco desse filme novo, eu achei muito chato. Porque ele parecia... Sabe quando a gente tem aquele último filme de uma franquia e que daí realmente fica mostrando várias cenas dos filmes anteriores como uma homenagem? Sim. Esse filme agora, a gente tem um monte de flashback. Tipo, os primeiros 10 minutos é basicamente flashback. Tipo, lembra disso, lembra daquilo. Por quê? Pra ter essa continuidade. Então isso eu achei sacal. Tipo, eu até pensei, eu não vou aguentar ficar 2h50 assistindo esse filme, né? Que é a duração. Mas é só no começo. Pra mim, a partir do momento em que o Ethan Hunt vai pro porta-aviões e a equipe dele, né, o Simon Pegg e o pessoal, vão pro Ártico, aí, pra mim, começa o filme. Aí foi assim, montanha-russa do tipo, adrenalina, assim, sem piscar os olhos. Mas, como a gente falou, é um filme longo, de praticamente 3 horas e, tipo, 1/3 pra mim não funcionou. Esse primeiro ato realmente, assim, é bem arrastado, né? Até tem uns momentos, assim, que você tava falando sobre esse negócio de trazer essas cenas, tem momentos ali que eu acho até que eles exageram, sabe? Quando eles encontram aquele cientista lá, que é o cara lá do primeiro filme, né, e tal, tem uma hora que o cara tá sentado e daí ele fala assim, entrou um pessoal aqui, né, um pessoal veio aqui um tempo atrás e tal. Daí corta a cena pra mostrar o pessoal entrando dentro da casa dele. Aí corta.
Aí depois ele vira pro outro cara e fala assim, não foi bem aquilo que eu contei, na verdade o pessoal veio, não sei o que. Aí corta a cena, mostra a mesma cena, só que agora o cara tira, tipo, o capuzinho da cara, sabe assim? A gente vê quem é. É tipo, cara, porra, precisava de 2 cenas, sabe? Iguais. É meio, assim, tem horas que realmente é meio maçante isso, né? Eu já entendi quando você contou, né? Eu já entendi, pois é. Assim, eu acho até que nesse começo, que você tava falando que você teve essa sensação de, eu não sei se eu vou ter saco pra assistir esse filme, tipo, até aparecer, né, o título na tela e tudo mais, e que ele, né, ele coloca aquele VHS e aí passa por toda uma nostalgia mesmo, tipo, meio que eles têm que explicar. Angela Bassett hablando. Lembrando o que aconteceu no primeiro filme. Exatamente. Então, esse lance de ter que relembrar tudo que aconteceu, ele tem um quê, e eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu senti que o filme ele tem uma edição mais moderna nesse sentido, assim, sabe? É quase episódico, sabe? As coisas, tipo, vamos relembrar o que aconteceu no episódio passado, tipo um previously. Exatamente. Sabe? Aí, Exatamente. tipo, ele mostra, aí tem essas cenas rápidas, assim, de tipo, de nostalgia que aconteceu lá atrás, só pra, tipo, te pincelar. É uma edição meio TikTok, sabe? Em alguns momentos, assim, que você fala, caraca, você tá me explicando. Mas eu não duvido que seja, Rafa, porque pro jovem hoje em dia tem que ser isso, né? Né? Pro jovem hoje em dia tem que ser essa coisa super ágil, sempre tá acontecendo alguma coisa, porque senão você perde a atenção dele automaticamente. Smart people on every side are close to panicking. What exactly is your plan? Your team has been betrayed, Ethan. All your secrets compromised. Everything you are, everything you've done has come to this. Agora, isso que você estava falando, Edu, sobre a questão dos bastidores, né? Porque a gente sabe que realmente aconteceu esse lance, né, do orçamento, da arrecadação, né, com o Acerto de Contas parte 1, e aí foi abaixo do esperado, né? Eles tiveram lá uma bilheteria de 565 milhões e tal, teve um prejuízo lá em torno de 300 milhões, né, pra Paramount e tal, e aí ficou aquela coisa de, então não vai lançar mais, será que vai, sabe, o projeto vai voltar pra gaveta e tal, e aí, lógico que também existiu um clamor de tipo, vocês começaram a contar uma história, essa história meio que acaba no meio. Porra. Agora termina essa porra, exatamente. E aí a gente chega aqui agora que é um desfecho mesmo. Vocês acham que acabou essa história? Tipo, Missão Impossível? Eu ia complementar, Rafa, eu ia te cortar. A hora que você falou, é um desfecho mesmo, eu ia falar assim, será? Será? Será que é? O desfecho até o Tom Cruise queria fazer mais um. E né? tá inteirão, mano. Porque o Missão Impossível Protocolo Fantasma era pra ser a passagem de bastão do Tom Cruise pro Jeremy Renner. O Jeremy Renner. Que era meio que a ideia lá do Identidade Bourne. Lembra que tem o Jeremy Renner também? Na franquia do Bourne, né? Sim. Mesmo. Não rolou. Era pra ser a passada de bastão. Só que aí o Tom Cruise gosta muito disso. Tanto que o Jeremy Renner nem voltou pra nenhum outro filme. Não. Aliás, eu tinha aberto aqui pra ver, tem muito personagem, né? Assim, tem alguns que se mantêm, por exemplo, o Luther, o Benji, né? Que é o personagem do Simon Pegg. Agora, de mulheres, eu nem lembrava que tinha Hayley Atwell nesse filme. Eu lembrava... Assim, acho uma grande perda, porque pra mim a Ilsa Faust é a personagem definitiva pra ser parceira do Ethan Hunt na franquia. Entendeu? Mais do que aquela chorona daquela mulher dele lá, dos outros filmes. Teve também a Rebecca Ferguson, que é a Ilsa Faust, né? Pra mim, ela é a personagem definitiva. Quando ela morreu no filme passado, eu falei, cara, não é possível que eles vão matar a Rebecca Ferguson nesse filme. Tem a Pom Klementieff,
que faz a Paris, né? Que faz a moça oriental, né? Amantes, né? Ela faz Amantes no Guardiões da Galáxia. Eu gosto Tem dela. também tem a Vanessa Kirby também, que foi a Viúva Branca lá, né? Também mais de um filme, né? Acho que uns 2, 3 filmes ela aparece, né? Mas é muita gente, assim, realmente, é muita gente. E o vilão, que é o Gabriel, né? O Esai Morales, Péssimo. tão canastrão. Tem um canastrão, Parece vilão do Arrow, sabe? Vilão de série da Esse CW. vilão é muito ruim. Eu confesso, eu achei, na verdade, que eles dificultaram essa trama mais do que precisava, essa trama da inteligência artificial. Eu acho que eles dificultaram muito ela, e nesse segundo, então, é um rocambole que eles vão fazendo e jogando assim, falando, gente, aceita aí, hein? Vamos voar, Glória Pérez, vamos voar. Mas foi uma coisa que me incomodou muito, porque eu acho que podia ser uma coisa menos complexa do que isso. Assim, a forma com que eles vão contando, porque na verdade, ninguém tá entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo, qual é a grande intenção de todo mundo, porque todo mundo quer essa porra dessa inteligência artificial. É Estados Unidos, é Gabriel. Que agora a inteligência artificial foi traída por Gabriel. Aí Gabriel quer pegar a inteligência artificial porque ele vai controlar. Uma confusão. Nossa, mãe do céu. Eu acho que até é um tema bem, assim, atual, né? Que, tipo, faz muito sentido a gente levantar essa discussão. Mas é isso, assim, a gente não vê muito, por exemplo, o poder dessa entidade ao longo do filme, né? Pra ela ser uma... Exatamente. Na prática. É só, vem aí, hein? Vem aí, gente, vem aí. Vem aí. Olha, eu lembrei de eu não gosto da franquia Velozes e Furiosos, eu assisti pouquíssimos filmes, mas tem uma cena muito clássica em algum desses filmes da franquia, que é um monte de carro, eles viram tipo zumbis, e eles vão pulando do prédio. Vocês lembram dessa cena? E, tipo, eles viram um enxame de carros. Caraca, eu não lembro disso, não. É uma loucura, mas eu não sei em qual Velozes e Furiosos que tá. O pessoal que tá ouvindo o podcast deixa aí nos comentários. Mas eu achei que podia ter isso, já que essa inteligência artificial, ela controla tudo, podia ser, sei lá, controla os semáforos, controla... Exato. o da Elon Musk, tá ligado? Tem alguma coisa assim do tipo, tá afetando, eles não conseguirem mais usar celular. Que nem, no final tem aquela super cena lá com os aviões analógicos, né? Não tinha nada de tecnológico nos aviões. Bom, beleza, é uma boa saída, mas podiam ter mais coisas assim. Eles teriam que fugir da tecnologia porque toda a tecnologia tá infectada. Isso exatamente. E eles não usaram isso. Eu acho que é isso, essa construção, né, da emergência, tipo, conforme você vai trazendo esses pontos de atenção, assim, ó, tipo, olha como ela é perigosa, olha o que ela tá fazendo. Tipo, se existe um plano maligno da entidade com a humanidade, mostra essa coisa, né, ficando cada vez mais difícil de ser controlada. E aí surge um personagem como o Gabriel, que é o cara que quer controlar, porque entende que essa entidade é realmente muito poderosa. Só que aqui a única coisa que a gente entende é que a entidade ela quer invadir o sistema dos governos e fazer com que um país atire no outro ataque o outro e acabe com a humanidade, é isso, né? A entidade é um vilão do James Bond de décadas atrás no filme do Ethan Hunt de agora. E da maneira que é colocada, tipo, ela quer que destrua a humanidade, mas ela basicamente vai se destruir também, né? Porque a partir do momento que todo mundo morrer e tiver... Tanto é que ela tem o final do filme, né? A trama final eles vão pro lugar onde a entidade se esconderia. Seria um bunker tão protegido que mesmo a devastação nuclear, aquele local estaria protegido, né? Então não faz sentido, sim. Você vai ter um lugar só para se esconder, mesmo você sendo uma inteligência artificial. Por que você vai destruir o resto da humanidade, né? Pois é, então, essas coisas ficam meio mal respondidas, assim. Agora, tem uma outra coisa que é a seguinte, o filme tem algumas coisas que eu achei interessante numa segunda camada, assim, que é, por exemplo... Uma das coisas que me chamou a atenção é como dessa vez eles usaram bastante uma questão de luz e sombra. Por exemplo, tem alguns momentos em que, principalmente na primeira cena, né, logo que o Ethan tá enfiando o VHS pra
né, vê lá o Previously na cara dele, mas assim, ele escurece o rosto da pessoa e deixa só uma faixa de luz nos olhos. E ele vai fazer isso com o Gabriel de novo quando lá mais pro terceiro ato, quando eles estão entrando naquela caverna e tal, ele repete isso com o Gabriel, e em alguns outros momentos no meio do filme isso volta. Isso é uma técnica, tipo, super antiga no cinema e tal, que é pra justamente elevar a tensão, né? Você coloca toda a atenção do espectador nos olhos daquela pessoa, se ela tá tensa ou se ela tá assustada e tal. Então é uma maneira de você elevar a atenção da mensagem que está sendo passada. Mas para além disso, que já é uma técnica antiga, aquele momento em que o Ethan entra dentro daquele sarcófago, que ele vai ter uma conversa com a entidade, né? Que tipo a entidade... Olha, sinceramente, aí eu tava perdendo um pouco de esperança na humanidade também. Mas, cara, aquilo ali me lembrou quando ele tem aquele lance que prende os braços dele, as pernas e tal, e aí ela fala com ele, aquilo me lembrou muito aquela cena do Laranja Mecânica, sabe? Quando tem os olhos, que a gente vê lá o cara com aqueles olhos abertos, né? Sim, a tortura. Essa tortura visual de informação pra mexer com a cabeça do cara e tal. Então tem umas referências assim que eu achei interessante, assim, sabe? Que o filme vai colocar e assim, tá claro que ele foi pensar isso de um cinema mais clássico e tal. Então eu achei essas coisas legais. E lógico que é um filme que eu acho que tá meio que na cara pra quem gosta de cinema, que é um filme do Tom Cruise brincar de fazer coisas radicais, né? Porque o filme tem cena em submarino, cena em avião, 2 bombas pra desarmar, uma lá com o Luther, outra no final do filme. É assim, o tempo todo, né? Ação. E a cena do submarino, especificamente, cara, ela dura muito, assim. 5 dias e 5 noites. Eu já não aguentava mais tanto torpedo rodando. Mas ela é boa, né? Ela é boa. Essas cenas de submarino eu acho elas muito boas. Só que eu acho assim que, de novo, a gente volta pra questão da complexidade. Antes dele fazer o mergulho, efetivamente, os caras ficam, você tem que cuidar da roupa, aqui entra o oxigênio, aqui é o localizador, e não sei o que, tem a descompressão, tipo, começa a falar um monte de coisa. Ele pula na água, dá uma tremidinha, e aí ele volta sem a roupa, de sunga. Era pra ele ter implodido e congelado, ou congelado e implodido. Não importa a ordem. Exato. E aquela soldado lá do submarino vai ficar muito brava com ele. Que ela falou, cuida do meu traje. Pois é, cara, porque tipo, tem todo esse diálogo, essas explicações e não sei o quê. E aí você fica meio, na hora que isso acontece, você fica meio... Tá, tipo, por que você me deu tantas explicações sobre isso se no final das contas, tipo, ele cagou pra tudo isso? Sabe, assim? E, por exemplo, mesmo na cena do submarino, ele sofre um ataque lá daquele outro soldado. A gente também não sabe direito, tipo, por quê? Ele era seguidor da entidade, né? Então, mas tipo, por que ele era seguidor da entidade? Existia um culto ao redor da entidade? Porque agora a gente vive na realidade da entidade, né? Eles falam isso a cada 30 segundos no filme, né? Então, são os terraplanistas. Agora a gente vive na realidade da entidade. Que é essa parada de que eles não sabem o que é real, que né, a mentira ganhou corpo e tal, que é um assunto super, né, super contemporâneo e tal, e é uma coisa que a gente tem discutido. Mas mesmo esse culto à entidade, assim, fica num segundo plano, né? Total. Sim, podia ter mais consequências disso, né, na população, ou sei lá. Os riscos físicos a gente vê em tela, as cenas de ação, mas os riscos, assim, mais sociais, tipo, o mundo que ele quer salvar, a gente não vê, porque parece que é um monte de secretário de Estado cuzão lá com a presidenta, é o povo tudo alienado, que a gente, tipo, vê naquele vídeo, um povo falando assim pra tela, né, como se estivesse sendo entrevistado.
a entidade, é a nova ordem mundial e que não sei o quê. Inclusive, quando ele aparece lá na primeira cena, que ele sai do esconderijo para encontrar com o Bendy, eu achei que alguma coisa ia acontecer, uma bomba explodir, um homem-bomba, pra explicar assim, gente, realmente o mundo tá ferrado por causa das fake news ainda, dos bots, hein? E não. E apenas não. You gave him an aircraft carrier? Our lives are the sum of our choices. This was your calling, your destiny. I have no regrets. Neither should you. I need you to trust me. E até fazendo a comparação com o primeiro filme, né, e do tipo, quando a gente olha lá o Acerto de Contas, eu acho que uma das grandes felicidades do Acerto de Contas, apesar, né, da bilheteria ter sido baixa porque lançaram no momento errado o filme, porque a tendência é que ele fosse melhor, porque é realmente um filme bem legal, assim, mas eu acho que a grande felicidade é que todo o lance da missão dele no Acerto de Contas é muito simples, assim. Tipo, ele tem que ir do ponto A ao ponto B e ele tá correndo atrás da chave. Busca essas duas partes da chave aí. Busca pra mim. Exato, é isso. Acabou. Aí aqui, cara, tem uma... Assim, é realmente uma... É difícil, né, de você abraçar. É uma extrapolação do plot sem necessidade, porque não vai fazer diferença nenhuma pro resultado final. Não é que a gente espera que o Ethan iria morrer, né, no meio do filme, né? Não, claro que não. Não tinha a menor chance. Era pra eu morrer na sala de cinema, mas o Ethan Hunt vai morrer. Agora vamos lá, vamos falar um pouco das cenas de ação, que eu acho que essa é o grande ouro, né, do filme, assim. Apesar da cena do submarino ser uma sequência bem longa, assim, e às vezes até torna, né, essa dificuldade, né, de você engajar nela, é uma cena bem tensa, né? Ela é bem claustrofóbica, toda aquela saída dele do submarino para conseguir descer e tal, tipo, tem uma sequência de problemas que ele vai enfrentando ali, que aquilo tudo ali é bom, assim, tipo, você vai sentindo realmente é angustiante, né? Conforme você vai vendo ele avançando nessa missão. Vocês gostam dessa cena? Olha... eu tô muito copycat, né? Se olha. Isso porque o cara viu o filme 2 vezes, era pra ter certeza. Não, esse filme, eu não desgosto dele, tá? Eu não desgosto, mas é aquele negócio, né? A expectativa é o mal de todos os mundos. É o mal do mundo, né, gente? Porque eu tinha uma expectativa muito grande, porque, como já falei, gostei muito do primeiro, achei que eles iam servir. E assim, acho que ele tem momentos bons, mas é um filme que o meu amigo que viu comigo a segunda vez, a primeira vez eu vi sozinho, ele adorou. Ele falou, poxa, o filme é muito bom e tal. Mas, cara, eu fiquei assim, tinha horas que eu ficava, gente, precisava. Porque a gente sabe que o glorioso Tom Cruise, eles fazem as 7 pieces, né? E a partir daí eles trabalham o roteiro do filme. A gente sabe que não é de agora. Faz a cena, ele pensa na cena maluca, e aí, como o filme vai chegar na cena maluca, é isso, né? É, exatamente. Como vamos chegar aqui, entendeu? Inventei um monte de coisa, como a gente faz tudo encaminhar. E eu acho que isso atrapalha muito. E também, pra mim, um dos fatores que pesa é o fato do Christopher McQuarrie já tá no 3º filme que ele tá dirigindo do Tom Cruise, né? Isso sem contar o Top Gun Maverick. Não, Top Gun Maverick é o outro menino que vai fazer o Fórmula 1. Mas eu acho que ele ajudou a fazer o argumento do Top Gun Maverick. Ele não dirigiu, ele estava envolvido. E ele, acho que ele vai dirigir o Top Gun 3, se eu não me engano. E eu acho que o Tom Cruise falou assim, pô, esse cara é fechamento, esse cara é parça, hein? E aí, ele falou assim, eu também tenho um curso super maneiro, já tentei matar ele 2 vezes, não consegui, vamos tentar a 3ª. E esse excesso de liberdade, eu acho que acaba criando problemas pra tudo, né? Mas eu quero ouvir o Henrique, que assistiu hoje. Essas cenas assim, a cena do avião, o Rafa sabe, eu morro de medo de avião.
a minha mão, as minhas mães, elas estavam pingando. Eu tava assim, nem filme, fazia tempo que eu não fechava o olho no cinema, assim, geralmente pra filme de terror. Mas assim, eu comecei a ficar com ansiedade no filme, porque eu pensava, os cabos foram apagados digitalmente. Ainda mais que a gente sabe que ele tá lá, né? No avião. Ele tá lá. A gente sabe que ele tá lá. E se eu acho que a gente tem que aplaudir a franquia Missão Impossível como um todo, é a entrega do Tom Cruise pra fazer essas cenas, né? Então, eu tava desesperado. E assim, teve aquele filme A Travessia, o Joseph Gordon-Levitt, lembra? Quando o filme era 3D, eu lembro que tinha aquela sensação de abismo que era extremamente assustadora. E nessa cena da perseguição dos aviões, o avião, né, o helicóptero que estava filmando, ele estava bem acima deles também, agora. Então a gente conseguia ver o quão alto eles estavam. E aquele vento batendo na cara do Tom Cruise, a bochecha dele mexendo, o cabelo dele ficou todo de cuia, assim, sabe? Todo zoadinho. Então eu achei isso, assim, fantástico, sabe? Tipo, eu fiquei suando mesmo. Às vezes eu virava o rosto e tipo, nossa, acaba logo essa cena, que eu tava angustiado. Então, me prendeu muito essa cena. Eu sou muito fã também do Simon Pegg, né? Dificilmente... ele é ótimo. Ele é eu não gosto de Simon Pegg, né? Todo mundo gosta. E eu gostei muito das cenas deles lá no... acho que era em São Mateus, né? Aquela ilha. St. Matthews, né? Acho que era São Mateus, que ele encontra o cientista, que tem a esposa, que é uma Inuit. Então, eu achei muito legal aquela parte. Eu achei ela uma querida, a esposa. Muito fofinha. É um filme, como eu falei, no começo tava bem maçante, mas depois ele me ganhou, assim, sabe? Eu não gostei do filme anterior, tanto é que eu mal lembro dele, assim. Tipo, eu só lembro da cena do Ethan Hunt pulando de moto do penhasco, porque passava o filme mais legal, tu não gostou. Aí o filme que é o mais... o sétimo, puxa, pra mim é um dos mais fracos, assim. Que isso, o 7 é divertidíssimo. Concordo em discordar que você tá errado. Esse aqui é uma encheção de linguiça violenta. Onde você já viu, é tanto personagem que eles não sabem o que fazer com os personagens. Tipo, tem o Nick Offerman. Tá bom, foda-se Nick Offerman. Aí tem a moça lá do Ted Lasso, que eu esqueci o nome dela agora, né? Tem ela lá. Porra, foda-se também. Recebeu uma cartinha aqui com a data de estreia do primeiro filme. Poxa, que legal, parabéns. Qual? Tem o moço do Severance. Porra, também, outro foda-se também. Ele não tá, cagou também. É um catadão. Todo mundo que tava de boa, vim aqui fazer esse filme. Tem o Kittredge também, foda-se também. Tem o homem que é filho do John Voight no primeiro filme, foda-se também. Apertou a mão. Uau, nossa, como apertou a mão. Agora que a mão tá apertada, sucesso demais. Agora vai. Sai fora. Agora vai. A Angela Bassett já tinha aparecido em algum filme? Ela já era... Não, ela era diretora da CIA. Ela aparece no 6º. Então... Faz tempo que eu não assisti, que eu não vejo, né? Eu lembro de ter visto no cinema todos, mas eu não lembrava. Então, pra mim, foi uma surpresa, assim, vê-la, né? Eu não sabia se já tinha ela já tinha aparecido antes, assim. Eu realmente não me lembrava. Ela aparece no 6º, do Henry Cavill. Tá. Henry Cavill de bigodão. Isso. Agora, vocês gostaram, tipo, da morte do Gabriel? Eu ri. Eu achei que eu tava assistindo uma cena de premonição. Foi tipo assim, pulou. Não, o Ethan Hunt quase morre na hélice do submarino, né? E o cara pula e pega aí ele fala do avião e morre. Aí ele fala, eu tenho paraquedas, você não, lá, morri. Podia ter sido, sei lá, eu tenho paraquedas e daí a hora que ele puxa, tipo, sai o negócio. Não tem nada. Paraquedas, entendeu? Qualquer coisa. Exatamente. Eu tenho paraquedas, você não, Tem algumas soluções, assim, que o filme coloca que realmente você fica assim, cara, não acredito que acabou assim. Exato. Porque... É igual o menino lá, o Degas, né?
surgiu do onde pra onde, né? Ai, tô ali, ele surgiu naquela cena que eles foram libertar a Paris. Uhum. Aí o Ethan Hunt falou assim, então, né? Solta a arma, ela solta a arma. E de repente ele tá integrado ao time. Caralho, por quê? Eu já tava formando o casal dele com a Paris e tipo, não teve nem um beijinho. Eu falei, pô, será que... É sempre assim, né? Já assisti muito desenho, anime suficiente pra saber. Quando o casal começa brigando, o que vai acontecer? Vai virar um... É que os personagens começam brigando, vira casalzinho. Eu achei que a Paris ia ficar com um Benji, né? Fiquei com medo, confesso. Teve um momento ali que eu achei também. Esse homem surgiu do nada, aceitou, entrou pro time. Aí você fica, gente, tá bom, só porque? Because just reason, porque o roteiro precisava. E essa personagem da Ellie Hathaway também. Puta que pariu, que personagem merda. Ela é muito merda. Até porque a gente vem da Ilsa Faust, que era, porra, fodona, bucetuda. Pode falar isso aqui nesse programa não, né, gente? Pode, lógico. Pode. Ela era sinistrona, assim. Pô, ela era espiã sinistra. Aí tu pega uma bunda suja, pickpocket, e aí também, because no reason, o Tom Cruise conheceu essa mulher em 2 dias e já tá apaixonado. Aí eu faria tudo por você, Grace. Pelo amor de Deus, Ethan Hunt. Porque você pensa assim, passou um grande espaço de tempo entre o parte 1 e esse aqui. E passaram apenas 2 meses. Só 2 meses. Uma coisa de 2, 3 meses, eles falam, né? E o cabelo dele cresceu pra caralho, né, em 2 meses. Cresceu 3 anos, sabe? E aí ele tem essa relação ultra íntima com essa mulher que ele conheceu do nada, né? Uma avulsa qualquer, que ele precisou ali dar uma ajudada, e ele tinha uma queda pela Ilsa, né? Eles tinham um relacionamento. E aí, do nada, esse homem, faria tudo por você. Gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, Tom Cruise? Para de loucura. Tá emocionado, né, o Tom Cruise? Há 60 anos. Ô, tio, sossega aí, tio. Não, isso porque eu achei que eles iam usar essa habilidade da Grace em alguns momentos. Alguma coisa, né? Porque tem aquela hora assim que quando eles estão dentro daquela caverna e aí vem toda a equipe com a mãozinha pra cima, sabe? Porque, tipo, o governo americano, né, rendeu todo mundo, inclusive o Gabriel ali e tal. E aí eles estão conversando ali, estão falando alguma coisa e tal. Eu olhava e a câmera às vezes buscava a Grace, assim, tipo, a Grace olhando, a Grace falando alguma coisa e tal. Falei, pronto, ela tirou o chip lá, o pendrive lá do Gabriel, ele nem viu, porque ela é assim, né? E pronto, resolveu. Agora eles vão ter que dar um jeito de sair aí. Não! Blink an Eye, né? Nada. Não fez nada. Ela não fez absolutamente nada. Essa habilidade dela só aparece quando ela volta, sabe? Pra reapresentá-la no filme, assim. Tipo, ela passa por aqueles 2 guardas e rouba as 2 armas, os 2 walkie-talkie. Isso. Radinho, né? Radinho. Ela rouba, tipo, tudo isso ali num piscar de olhos super rápido, assim, e tal. E depois, ela não rouba mais nada. Ela não usa essa habilidade pra nada. E eu também fiquei impressionado com a capacidade de Gabriel tirar do cu todo dia uma bomba atômica pra botar nos lugares, né? Total. Porque ele invadiu o covil lá do Ethan, arrumou uma bomba de 500 megaton, enfiou lá, falou, Luther, beijo na alma. Depois ele arrumou outra bomba gigantesca, enfiou lá na caverna. E é isso, gente. Desarma aí, senão vai explodir todo mundo. Aí eu fico, gente... Assim, eu tenho muita suspensão de descrença pra mim ser possível. Muita. Eu já vi um duelo de motos voando no segundo. Eu tenho muita suspensão de descrença. Mas aqui eu acho que eles realmente testaram muito a realidade. Achei que você ia falar a minha paciência. Entendeu, cara? Bogies at 2! They're showing us their missiles, man! That's the only warning we're gonna get. Russian aircraft. Gotta go! International airspace. No challenge. I repeat, no challenge. Where the hell are you going?
sabe que mesmo com essas coisas que a gente tá falando, lógico, né? O filme, ele tem esse envelopamento da ação, né? Lógico, e não à toa todas essas questões, né, de submarino, avião e tal, que o filme se propõe a colocar, e essa agilidade também, né, que a gente vê muito na edição, assim, tipo, os caras estão, sei lá, corta, eles estão no Ártico, corta, eles estão na África, assim, tipo, uma coisa super rápida, eles mudam rápido e tal. Então o filme, ele tem essa agilidade que dá o dinamismo. E o fato dele levantar essas questões voltadas para a inteligência artificial e tal, eu acho que é muito interessante da gente ver como os filmes estão de olho nisso, né? E eu achei tão engraçado porque eu tinha visto o filme e aí hoje saiu uma matéria lá no Intercept falando que foram os profissionais do Google e do Meta e fizeram um seminário lá pro pessoal do PL, partido do Eu vi isso por alto. Então, e cara, isso foi tão bizarro, porque quando eles estão lá e eles estão falando disso, né? Eles falam que, por exemplo, dentro desse seminário ali, esses representantes do Google e do Meta, eles ensinaram técnicas pro pessoal do PL, técnicas de IA para influenciar nas redes. Então eles fizeram um evento, reuniram políticos, influenciadores, ativistas bolsonaristas e tal, falando, escancarando, né, inclusive essa questão dessa parceria das Big Techs com a extrema-direita. E aí, dentro dessas oficinas que eles fizeram dentro desse evento, o pessoal do Google e do Meta mostraram como gerar imagens e vídeos ultra realistas, corrigir textos, criar posts virais. Não, isso vai ser uma desgraceira tão grande no ano que vem. Total. Vocês viram um vídeo que viralizou do programa falso lá da Mulher Maiô, Márcia Maiô, Mariana Maiô, sei lá, que assim... Não vi. Eu vou mandar o link pra vocês, mas vocês não dizem que é assim. E é muito inacreditável. Você não diz que é IA. E é muito inacreditável. Então, mas explica pra gente o que é, Edu, só pra quem tá ouvindo. Eles fizeram, não tem esses programas tipo Ratinho, tipo João Kleber, eles criaram um prompt e fizeram um vídeo, que é um programa de TV. Sim, tipo de família, né? Aquela, você engravidou minha mãe, aquelas coisas assim. Isso! E aí eles fizeram essa montagem, e assim, é surreal de quão perfeito é. É surreal. Programa Marisa Maiô. E assim, se você olha assim, despercebido, como a gente na maioria das vezes faz quando tá passando o feed nas redes sociais, você não diz que é falso. Nossa, é impressionante o nível de detalhe. Tem plateia no fundo e tal, é realmente assim... Sim, tem plateia no fundo aplaudindo. É muito bizarro. É muito bizarro. Né? Sei que não tem nada a ver com o filme Missão Impossível, mas assim, tem a ver, né? Porque no primeiro filme, a gente vê a entidade manipulando várias coisas, apagando pessoas, então dá para você ter uma ideia do que realmente é. O que eles aqui esquecem totalmente, fica só essa coisa do complicado. Essa coisa de não ter um real problema, né? Então, mas isso que eu acho que é interessante, sabe? Quando a gente vê um filme desse, que tem a questão da ação e tudo mais, mas tipo, o grande vilão do filme não é o Gabriel. O Gabriel, ele funciona ali quase como um avatar humano ali, né? Da entidade que é a que está controlando tudo. É lógico que aqui a gente está falando, existe esse problema de que, né, o filme não se aprofunda muito nas questões, nos problemas que essa entidade está causando, ele resume na questão militar e nuclear e tudo mais, mas eu acho que é uma coisa realmente assim, que a gente vai começar a ver de uma forma um pouco mais próxima do que a gente encontra hoje, né? A gente está tendo vários anúncios de evolução dessa questão da IA, né? O próprio pessoal do OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, que tá, né, com um cara que foi designer da Apple
e aí eles estão trabalhando numa nova inteligência artificial, e aí tem um monte de especulação ao redor disso e tal, e eu acho isso muito interessante. E além disso, existe também uma outra questão que eu achei interessante do filme abordar, que é essas situações limítrofes, assim, que muitas vezes obrigam a sociedade a tomar uma atitude. E daí eu fui até pesquisar depois para ver se existiam, né, teorias, estudos, pensamentos e tal, que falam sobre essa questão. E tem vários estudiosos que passam por isso e tudo mais. Então, só para exemplificar, assim, basicamente, às vezes quando a gente tá vendo, né, a situação acontecer, as pessoas ficam inertes com aquilo que está sendo divulgado. Então vamos falar aqui, por exemplo, do desmatamento. A gente tá vendo o desmatamento acontecer, as pessoas estão falando, cara, se desmatar vai ser pior, a gente está acabando com a biodiversidade, aumenta a temperatura, você vai ter uma série de problemas de sobrevivência, né, nas cidades e tal. Só que isso é uma coisa tão gradual, e se você fala que esse problema vai afetar daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, por exemplo, as pessoas estão cagando pra isso, sabe? Então, tipo, fica uma coisa muito subjetiva, assim. E aí, o que eu acho legal que o filme traz é justamente essas situações limites, assim. Tipo, pô, a gente tem aqui uma ameaça de uma inteligência artificial agora, que ela está invadindo e está controlando o poderio militar, nuclear de várias nações, não sei o que, e ela vai fazer com que uma jogue bomba na outra e vai acabar com todo mundo aqui. Quando isso acontece, aí e a situação tá, né, a água tá batendo na bunda, aí a gente vê realmente as pessoas... A situação tá periclitante, né? Periclitante. Aí a gente vê as pessoas tomando uma atitude realmente, uma posição, para que aquilo ali seja resolvido. E aí tem vários autores que falam sobre isso. André Green, Didier Anzier, Donald Winnicott, o Sandur Ferenczi, são autores que estudam nessa parte psicanalítica e tal, que vão falar sobre essas limitações, casos limite, limites psíquicos e simbólicos, né? E vão falar um pouco justamente sobre isso, assim, como essas situações, quando elas chegam num limite, elas obrigam as pessoas a tomarem uma atitude efetiva em cima daquilo, que é algo que a gente não vê quando a gente pensa, por exemplo, em mudança climática. E eu acho que o filme ele passa por isso, sabe? Eu acho que é uma questão que o filme ele vai passar, porque quando ele pega essa questão da inteligência artificial, ele está colocando uma exclamação em cima desse assunto. A gente fala muito hoje sobre regulamentação, a gente fala sobre esse monte de coisa, tem uma série de dificuldades, né, para isso andar, e aí a gente vê um filme que extrapola esse pensamento. Então isso eu acho muito legal, acho muito válido, sabe, da gente ver, principalmente num filme dessa escala, assim. Eu concordo muito com você. Ele põe é o que você vem e falou, a hora que você falou assim, põe um ponto de exclamação ali, ele põe o foco, né? Foco. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da franquia, né? Como é que vocês veem isso? Assim, a gente até comentou agora há pouco que a gente não sabe se esse é o final efetivamente da franquia Missão Impossível, assim. Eu acho que, obviamente, né, a gente vai ter um desenrolar disso a partir justamente da bilheteria, porque se ela voltar a dar prejuízo, provavelmente esse projeto vai ficar na gaveta um tempo, né? Mas, sim, enfim, vocês veem a franquia sobrevivendo sem Tom Cruise? Vocês acham que é um começo, assim, tipo, de repensar, né, vai virar um 007 da vida, enfim. Como é que vocês veem o futuro da franquia? Uma coisinha, assim, que me incomodou foi que, principalmente nesse filme, o Ethan Hunt, né, o personagem do Tom Cruise, ele tem esse ar messiânico. Ele é o escolhido, The Chosen One. E isso, mais de uma vez, é falado pra ele, todos os caminhos te trouxeram até aqui, só você salvar todo o planeta Terra, os 8 bilhões de seres humanos, blá, blá, blá. E na verdade, assim, se você pegar desde a série antigona que originou, né, o filme, né, que o filme se baseia num seriado bem antigo, que é IMF, né, Impossible Mission Force. Quer dizer, é um grupo de pessoas que como, por exemplo, a organização lá do James Bond, então, é uma organização. Então, quer dizer,
tem essas pessoas que fazem essas missões malucas, que elas se sobressaem do resto do ser humano comum, do cidadão comum, mas elas não são super humanas, elas não têm um soro do super soldado ou coisa assim. O que elas têm? Elas são mais audaciosas, elas são mais imprudentes. Então, esse negócio de colocar, não, o Ethan Hunt, ele é o escolhido, é o predestinado para salvar o planeta, a humanidade, isso é meio chato. Eu acho que podiam tentar desacelerar um pouco. Pode ter cenas de ação foda? Pode. Pô, faz umas cenas de ação maluca. Agora apanhou, manda o Tom Cruise pro espaço agora, nos foguetes do Elon Musk, entendeu? Velozes e Furiosos já foi pro espaço. Exatamente. Mas podia ter, realmente podia, sei lá, pegar talvez um outro ator ou uma outra atriz pra estar iniciando, por exemplo, nessa organização, e a pessoa tem um problema, ou a pessoa se mete numa enrascada e vem meio que o Ethan Hunt pra ajudar. Mais ou menos como que eu pressinto que vai acontecer com Bailarina, da Ana de Armas. Sabe quem podia fazer isso? Isa Faust. E sabe onde ela tá? Morta. O pior é que é verdade. Sim, pena que como o Henrique saiu do cinema e veio gravar, ele não teve tempo de ver coisas, né? Tem gente nas redes sociais dizendo que ali no final, quando eles estão se despedindo e ficam aparecendo as pessoas, né, no meio ali de Londres, que a pessoa que caminha lado a lado com ele é a Ilsa, que a Ilsa não morreu. Eu acho que... eu não vi essa teoria, mas eu tava bem ligado. Eu acho que eu teria reparado. Só porque é uma mulher de cabelo longo, claro. Claro. Na Europa, né? Porra, velho. Porra, pelo amor de Deus. Como que ela morre no primeiro filme? Ela leva uma facada do Gabriel. Isso, no filme anterior, facada, né? Não no primeiro. Na ponte, que aí depois o Ethan luta com a Clementife naquele apertadinho lá. Verdade. Poupa a vida dela, né? Que a gente... Ele poupou a sua vida e agora você vai me trair. When that clock runs out in 72 hours, that will be your responsibility. This will be your last chance. O Missão Impossível, vocês veem, né? O próprio Tom Cruise, ele fez... Como que é o nome daquele personagem que depois ganhou série no Prime? É o... Jack Reacher, o Tom Cruise... Reacher ou gostosão. Reacher ou gostosão. O Tom Cruise fez esse personagem e aí fez 2 filmes, né, desse personagem e depois abandonou, assim, que é um personagem que ganhou série e tudo mais. Ótimo, porque agora a definição de Richard é Alan Richardson. Ele é o Richard. Então. Mas eu acho isso, assim, eu acho que de repente, tipo, Missão Impossível, porque o Jack Reacher, ele ainda tinha uma questão de ser o nome do personagem, né? Jack Reacher. Agora, Missão Impossível, você pode ter núcleos, né? Você pode ter, tipo, um personagem ali que funciona... Não, você pega, tipo, um Simon Pegg, e aí, pô, o Simon Pegg, né, numa situação específica, não precisa ser uma situação de preciso salvar o mundo, mas de repente ele se vê numa situação ali que ele não consegue ter um contato do Ethan naquele momento, ele monta uma força-tarefa, sabe, específica para um problema X e desenvolve isso, sabe? Que não vai funcionar, não. Eu acho que não. Tá muito amarrado ao Ethan? Tá muito amarrado ao Tom Cruise. É isso que eu ia falar. Tá muito amarrado ao Tom Cruise. Porque quando você fala com qualquer pessoa sobre Missão Impossível, automaticamente elas vão associar ao Tom Cruise e a mais ninguém. Entendi. Pra mim, esse é o grande problema de você tentar fazer um filme novo ou tentar fazer uma série. Talvez uma série de TV você ainda consiga enganar alguém. Mas filme pra cinema carga Missão Impossível. Porque 007 você aceita as mudanças porque você sabe que elas foram ocorrendo ao longo dos anos. Mas Missão Impossível, desde 96, é a cara do Tom Cruise ali. Até quando falaram que ele ia sair, ele não saiu e continuou sendo a cara da franquia. Vocês comentaram do Jeremy Renner, mas ele teve uma questão de quase morte também, né, recente. Sim. Sim, mas não foi por isso que ele parou de fazer os filmes, né? Não, não. Sem porque dúvida, ele não foi convidado mesmo. Mas
foi mais pela questão da falta de convite. Mas acho que, sei lá, daqui uns 15 anos, provavelmente vai ter um reboot da franquia Missão Impossível e vão pegar o Tom Cruise pra ser uma espécie de mentor desse novo agente ou nova agente, né? Com certeza vai ter. Mas isso significa que você acha que não volta mais? Você acha que Missão Impossível vai ficar numa gaveta um tempo agora? Vai ter um gap. Eu acho que vai ter um bom gap, acho. A não ser que, assim, obviamente não vai ser, porque a gente já tem os resultados de bilheteria, né? E eu acho que ele não é nenhuma grande explosão de bilheteria. E o problema é que os filmes estão ficando cada vez mais caros. Se eles se mantivessem dentro de um padrão normal, beleza. Mas os filmes estão ficando mais caros e mais caros e mais caros e mais caros. Então acho que não é sustentável você fazer um filme de 200 milhões, mais fora marketing, as coisas todas, e aí no final, faturou 500. Poxa, legal, bacana, né? E é isso. Ele tem vários projetos, né? Se você olha no IMDb do Tom Cruise, tem pelo menos 5 projetos em pré-produção, incluindo a continuação daquele filme que é tipo um looping temporal, sabe? O No Limite. O Limite da Manhã. Exatamente. Então, vai ter a continuação desse filme com a Emily Blunt, né? Se eu não me engano. E tem até um aqui, ó. Ele tá escrito como Untitled, né? Sem título. Tom Cruise / SpaceX Project. Ou seja, um projeto sem título. Vai ter o filme que ele vai pro espaço. Tem esse projeto. Então, é isso. Depois, só multiverso. É engraçado como ele abandonou, né? Ele abandonou a coisa mais da dramaturgia, né? Aquela coisa de entrevista com vampiro que ele fazia, né? Aqueles filmes que ele... Ele é um homem da ação agora. Ele virou tipo ator de ação mesmo, meteu o pé no acelerador nessa carreira. Eu tô vendo aqui a bilheteria, e assim, se a gente for pensar, o filme estreou dia 23 de maio, em alguns lugares até antes disso, né? E o filme só arrecadou 360 milhões de dólares até agora. Pois é, então. Entendeu? É um filme que não ornou, assim. Provavelmente vai ficar na gaveta ainda, com certeza. Mas tem uma coisa que eu queria, pra gente não terminar esse papo tão pra baixo, o Henrique saiu do filme todo feliz, falando assim, caraca, que filmão, eu adorei, não sei o quê. Então, por favor, Henrique, por favor, por quê, hein? Por quê, filmão? Como eu falei antes, da parte que ele vai do submarino pra frente, pra mim foi uma crescente o filme, ficou tipo, cada vez mais legal. Eu esqueci que teve aquele monte de flashback, aquele blá blá blá, e vai. Tipo assim, ele pega e ele salva a Paris e fala assim, aonde ele pode encontrar o Gabriel? Daí, tipo, corta a cena, ele já tá numa festa em Londres, sabe? Tipo, sim. Foi muito rápido. Eu achei, nossa, que não teve passagem de tempo alguma, assim, vai o teleporte, muito bizarro. Mas depois eu achei, nossa, a cena da perseguição dos aviões, o submarino rolando, eles lá, tipo, a hora que o Simon pega o Benji, ele toma um tiro, daí a Paris tem que fazer a cirurgia enquanto ele tá sendo operado mal e porcamente, assim, tudo. Isso foi maravilhoso. Ela ele tá fica dando dele. Os direcionamentos e daí ele fala assim, só não corte o fio e desmaia. Aí a Grace, tipo, Dante, dá um puta grito, né? E ele acorda, assim, assustado. Não corte o fio vermelho. Daí eu achei muito legal, assim. Eu acho que o filme, ele consegue pegar você, assim, nesse senso de urgência, sabe? Você vê que, tipo, os minutos estão acabando, tá os 3 lá fora, tentando desarmar aquela bomba. Você não quer que eles morram porque o casal é fofinho e o outro cara é aleatório, desculpe. Vegas, né? Ele tá aleatório, mas tudo bem, deixa ele. Então é por isso que eu gostei, assim, bastante. Eu gostei mais do que o anterior. O anterior eu não lembro de ter ficado tão animado assim. Mas os mais antigos são ainda, tipo, o Rogue Nation, eu acho fantástico. O Fallout também, muito, muito bons também, cara. É uma franquia muito boa, sabe? E é engraçado, eu não lembro quase de nada dos 3 primeiros filmes. Eu lembro da cena principal do primeiro filme, né, dele descendo lá na corda. Eu acho que é no terceiro que tem o Philip Seymour Hoffman, né? É isso mesmo. Mas assim, eu lembro mais do quarto pra frente, assim, que tem as cenas que são muito icônicas da franquia.
Tom Cruise pendurado do lado de fora do avião, do Boeing. Acho que era um Airbus, não era um Boeing. Ele no prédio lá nas Arábias, lá, tipo, acho que é em Abu Dhabi. Sabe, tem umas cenas muito marcantes, assim, muito inesquecíveis até. Ó, eu separei aqui pra gente teorizar o futuro as bilheterias da franquia Missão Impossível. Boa. Missão Impossível de 96 custou 80 milhões de dólares e arrecadou 457 milhões. Sucesso, padrão FIFA. Missão Impossível 2 custou 125 milhões de dólares e arrecadou 546 milhões. A proporção já não ficou tão boa assim. Missão Impossível 3 custou 150 milhões de dólares e arrecadou 398 milhões de dólares. Missão Impossível 4, né, Protocolo Fantasma, custou 145 milhões de dólares e arrecadou 694 milhões. Então, aí foi quando eles falaram, acho que, né, há uma sobrevida. Foi uma boa grana. Aí o Rogue Nation, né, Nação Fantasma, custou 150 milhões de dólares e arrecadou 710 milhões. Aí o pessoal falou, caralho, estamos voando. É isso. Aí veio o Fallout, que custou 180 milhões, mas arrecadou 825 milhões de dólares. Aí o pessoal falou, porra, agora o céu é o limite, Tom Cruise mais 5 aí. E aí a gente teve o Missão Impossível, né, Acerto de Contas, parte 1, que custou 291 milhões de dólares, né? Porque ele teve todos os problemas da pandemia, refilmagem, os caralho. E ele arrecadou apenas 571 milhões. Ou seja, ele não se pagou. Ou ficou ali no Elas por Elas. E aí, esse filme agora tá aí há quase um mês em cartaz já, com 360 milhões. Eu acho que vai ficar ali pelos 500 no máximo também. Sim, sem Até dúvida. porque agora a gente vai começar a entrar numa outra remessa de filmes do verão aí, eu acho que o que tinha pra dar, próximo já deu. Eu acho que, assim, o Missão Impossível, ele meio que se consolidou, inclusive com isso que ele faz aqui no filme, né, com pequenas cenas de ação que são memoráveis, assim, né, tem várias cenas, tipo, ou cenas muito bonitas, ou cenas icônicas no cinema e tal. Que é isso, você vê o Tom Cruise nesses locais malucos que ele tá ali. Quem não se lembra, tipo, daquelas primeiras cenas naqueles primeiros filmes dele subindo, né, escalando uma montanha pra chegar lá em cima, colocar o óculos. O segundo filme é incrível. Incrível. Aquela outra cena dele no prédio, né, do lado de fora com aquelas luvas que grudavam. Foda. Também, então, o filme, assim, esse filme ele tem isso, né, e ele sempre teve essa alegoria, né, essa coisa meio circense mesmo, assim, de colocar o Tom Cruise nessas situações. Tanto que o filme anterior, eles bateram muito, né, saiu muito material de imprensa, bastidores e tal, deles estudando aquele lance dele vir com a moto e pular, e aí abriu o paraquedas, e aí, é estudo, é maquete, é equipe de segurança, não sei o que, tá. Então repetiu a cena dezenas de vezes. Pois é, e aí eles colocaram isso no ar e tal. E esse filme, especificamente agora, nem isso teve tanto, assim, né? Eles não conseguiram bater tanto em alguma cena de ação. A própria cena, tipo, desses dois aviões, né, que ficam ali naquela perseguição, não sei o que, ela é muito legal, mas a gente tinha visto aquela outra cena do Tom Cruise, né, grudado no avião na parte de lateral, um Boeing, sei lá, que era super impressionante também. A gente, caraca, uma pessoa presa num avião desse tamanho lá fora. Essa cena, o making of dela foi exibido antes do filme. Quando passava a cena, uns 5 minutos, como foi feito, tal, e aí começava o filme. Eu vi isso no cinema. Eu acho que é isso, sabe? O Missão Impossível se encaixou dentro desse local, de ser um filme, né, de ação, muito dinâmico, com cortes ágeis ali e tudo mais. Ter uma ou outra cena ali que realmente entram pra uma galeria do cinema, assim, que são, assim, que a gente lembra delas depois de um tempo, mas é um filme que tem muitos problemas, principalmente quando ele quer
mergulhar realmente num tema, né, específico, assim. Porque quando ele faz uma coisa como ele fez no filme anterior, que é do ponto A ao ponto B, pra resolver um problema, ele funcionou super bem, assim. Ele foi super, né, super conciso, as cenas muito bem encaixadas e tal. Quando ele começa a trazer, tipo, uma mega teoria conspiratória de, né, destruição da humanidade, aí já, assim, ele já não tinha realmente mais pra onde ir, né? Então, eu acho que ele caminhou por esse lugar, assim. E é isso, eu também acho, eu tenho essa opinião de que é um filme que vai ficar um período aí na gaveta, vai ficar um tempo na gaveta. E eu acho que, tipo, como a gente viu aqui falando financeiramente, ele atingiu o ápice dele no 6º filme, né? Sim. Atingiu o ápice e a gente sabe que o Hollywood, se você atingir o ápice, eles vão ficar forçando aquilo ali, mas eu acho que não é um filme de 50 milhões que a gente tá falando, né? É um filme, como a gente viu, a parte 1 custou quase 300 milhões e essa também não ficou muito abaixo disso. Exato. Então, cara, você tem que ter muita confiança no projeto pra botar uma grana dessa que talvez não vai ter retorno. Eu digo isso com dor no coração, porque eu gosto muito, né? Inclusive, os 6 primeiros filmes entraram no Disney Plus na semana passada, né? Eu vou revê-los, inclusive, porque eu gosto muito, muito da franquia. E eu não queria que esse fosse o fim da franquia assim, meio melancólico, sabe? Pra mim é difícil dizer isso. Vamos torcer pra ter um outro, não fica triste. Entendeu? Pra mim é muito difícil esse momento. Muito difícil. Muito ver pra difícil. Onde foi. Pra você ver, meu amigo, é muito triste. Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas aqui pra vocês ouvintes, né? Vamos lá pra aquelas diquinhas pra semana de vocês serem um pouco diferente. Henriquinho, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente de plano detalhe? Tem um monte de plano detalhe. Tem um monte? Olha! É pra compensar que eu tava na geladeira. Bom, eu vou falar, um plano detalhe é um de cada mídia, pra compensar. Então, no primeiro plano detalhe, eu vou falar de um anime que eu terminei agora no finzinho de maio e que acho que é o meu anime favorito que eu assisti agora em 2025, que é o Diários de uma Apotecária. Ele tem 2 temporadas, na Netflix só tem uma disponível e no Crunchyroll já tem as 2. Ele é baseado no mangá da Natsu Hyuga e ele conta a história da Mao Mao. É um mundo... Não é o nosso mundo exatamente, é um país lá fictício, mais ou menos o que seria, sei lá, a dinastia Ming, uma dinastia chinesa lá antiga. E então é um mundo, né, feudal japonês, e a Mao Mao, ela é uma apotecária, ela lida com plantas, com ervas medicinais, é o curandeiro da época, né? Logo no começo ela é sequestrada e ela é vendida o imperador. Nessa época, eles tinham várias... Eles chamam de concubinas, mas é como se fossem namoradas, entre muitas aspas, entendeu? Eles tinham várias pretendentes, digamos assim. E aí ela trabalha para uma delas, assim, ela fica na região de uma delas. Pensa naquele anime bem fofinho, que, tipo, todos os personagens são bacanas e... Tem alguns episódios que é tipo, apareceu tal doença, ou tipo, uma pessoa morreu de tal coisa e ela vai investigar. É quase como um Sherlock Holmes misturado com o Dr. Watson, que era o médico, né? Sim. Então tem essa parte de investigação. Anime tipo padrão, episódios de 20 e poucos minutos. Cada temporada são 24 episódios, né? Mas é bem legal, o traço da animação é extremamente moderno. Então, meu primeiro plano detalhe é Diários de uma Apotecária. Dá pra assistir lá na Netflix ou no Crunchyroll. Boa. Agora, vou falar de uma série também, que uma das séries que eu mais gostei deste ano. Ela tá lá no Disney Plus e é Maria e o Cangaço, que é uma adaptação do livro
Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, que foi escrito pela Adriana Negreiros. Essa é uma minissérie, eu não lembro se são 6 ou 8 episódios só, ela é bem curtinha, eu assisti assim, numa tarde de domingo eu assisti a minissérie inteira. E conta os últimos anos de vida da Maria Bonita. E então é bem aquela época do cangaço mesmo brasileiro, no início do século passado. A Maria Bonita é interpretada pela Isis Valverde e o Lampião é interpretado pelo Júlio Andrade. São atores de novelas, de séries, muito bons, assim, eu gosto muito de ambos, né? E é interessante para você conhecer um pouco mais da história do nosso país, é que foge do eixo sul-sudeste, que a gente tem mais contato, né? E tem passagens bem importantes, assim, da nossa história. E até, assim, eu fico imaginando, pô, tomara que essa série, como tá no streaming, chegue para outros países, para outras pessoas também conhecerem, né? Esse personagem tão importante e icônico, tipo, do último século, digamos assim. Sim, bom, falei de um anime, falei de uma série, e só pra finalizar, porque eu sei que não teve episódio, eu vou falar de um filme que o Rafa não gravou, mas eu achei muito divertido, foi a minha penúltima ida ao cinema. Eu vou falar de Premonição 6, Laços de Sangue. Divertido. Eu não esperava que eu ia gostar tanto do filme. Fazia um tempinho que eu não ia assistir filme de terror sozinho no cinema. E eu achei muito legal, assim. Todo filme do Premonição, né? Todo mundo sabe, sempre tem uma grande tragédia no começo do filme. E essa tragédia do começo desse filme, ela se passa lá nos anos 60, então tem um investimento em produção, caracterização, direção de arte muito legal. Ele é basicamente um filme premonição com todos aqueles aspectos que a gente está acostumado. Então, pessoas vão sobreviver e a morte vai perseguindo uma a uma, mas ele tem umas quebras, assim, algumas regras são quebradas. Então isso é bem bacana. Quanto a gore, quanto a nojeira, sangue, assim, é muito 3Dzão, tá ligado? Não senti muito efeito prático. Você vê quando aquele sangue digital, né? Mas tem umas mortes realmente muito criativas. E é o último filme do Tony Todd. É uma das coisas que eu até falei no grupo Cinemação quando eu saí do cinema. Eu falei assim, eu nunca imaginei que ia ficar com os olhos marejados assistindo Premonição 6, né? E eu fiquei assim, porque a gente que gosta de filme de terror sabe a importância que o Tony Todd teve, principalmente lá na franquia Candyman, né? Ele já estava muito magro, muito debilitado por conta do câncer. Foi basicamente o último papel dele, né? Agora no Laços de Sangue. O finzinho da última cena, últimas falas dele foram improvisados. O diretor, ele falou assim, olha, a sua fala é essa e no final dá o seu recado. E tem muito a ver, o que ele fala tem a ver com o momento que o personagem dele estava, que casa perfeitamente com o momento que o ator estava, né? O ator, ele faleceu no finzinho do ano passado, 2024. Eu não sei se ainda vai estar no cinema, mas a hora que pingar em streaming, pode assistir. Quem curte um filminho de terror, um sustinho aí, não vai se decepcionar com esse filme. Muito bom, tá aí então, olha aí, cheio de dicas mesmo, passamos por anime, minissérie e filme, e cada um de um estilo diferente também, hein, Henrique? Super eclético. Super eclético, olha aí. Pois é, sensacional. Eduzinho, e você, o que você trouxe de bom pra gente? Sim, vamos lá, né, então. Eu me ajeitei na cadeira, você pôs expectativa agora. Não faz isso não, já dizia Vanessa da Mata, expectativas desleais, né? Já disse Vanessa da Mata. Mas vou começar aqui com uma recomendação máxima, suprema, né? Incrível. Eu acho que todo mundo que gosta de uma boa série e que nunca assistiu, precisa assistir. Se você ainda tá enrolando, vai assistir. Que foi a 4ª temporada de Hacks, série aí do Max, protagonizada pela Jean Smart e pela Hannah Ann Binder. Né? 4ª temporada chegou ao fim na semana passada e foram 10 episódios, assim, incríveis. É muito difícil uma série chegar na 4ª temporada sem ter feito episódios ruins. E Hacks é essa série. A Jean Smart venceu o Emmy todas as temporadas, né, até então. E esse ano eu acho muito difícil que ela não vença, porque, assim, ela e a Hannah
fazem um duo que é simplesmente perfeito, né? O mote dessa temporada, pra quem não acompanha, né? A Deborah Vance, que é a personagem da Jean Smart, ela sempre foi uma comediante, né? De stand-up. E ela sempre teve o sonho de ser apresentadora do Late Night. E no passado ela teve essa oportunidade, mas ela perdeu a vaga porque ela era mulher. Então ela agora, aos 70 anos, ela consegue essa oportunidade de ser a apresentadora do Late Night. Só que, no final da terceira temporada, há uma quebra de confiança entre ela e a Ava, né? A Ava é a pessoa que escreve as piadas dela e que foi a responsável por ela se renovar no universo da comédia. E aí a gente vai acompanhar a ascensão do Late Night, ou não, e se essa amizade pode sobreviver a traições. É uma série muito, muito boa, né? Tá na Max, aí, as 4 temporadas, episódios de 27 a 30 minutos, e assim, vale muito a pena assistir, muito, muito, muito mesmo. Boa. E já foi renovada pra 5ª temporada, que é mais importante. Sensacional. Eu vou trazer aqui mais uma comedinha, né? Mas essa comédia é besterol, tá? É uma comédia besterol que tomou de assalto a internet aí nas últimas semanas, né? Agora ela já morreu, porque vocês sabem que o ciclo da internet é esse, né? As pessoas falam sobre uma coisa e de repente no minuto seguinte essa coisa já deixou de existir. Que é Overcompensated, né? No Brasil ficou como Muito Esforçado. É uma série do Prime Video, né? Criada pelo Benito Skinner, que é sobre um cara, ali nos seus quase 20 anos, indo pra faculdade. E ele é um cara que a vida inteira ficou no armário pra agradar o pai dele. E quando ele chega na faculdade, ele fica nessa dualidade de assumir a sexualidade dele, viver a sexualidade dele, ou manter esses padrões, né, que ele aprendeu e que tá enraizado nele desde criança. Não à toa o overcompensated é isso, né, que é aquela pessoa que é uma gayzona tentando fingir pra sociedade, pra todo mundo, que é o cara hétero, né, então é isso, é o muito esforçado dele, é isso, de manter essa persona. E aí a gente tem outras personagens maravilhosas, como a Carmen, né, que é a grande fag hag, amiga dele, né, melhor amiga dele. Temos uma personagem que, assim, é a minha favorita da série, que ela, inclusive, a atriz que faz ela é uma atriz com um nome só, chamada Holmes, né, e ela também tá na 4ª temporada de Rex. E aqui ela faz a melhor amiga da Carmen, né, assim, cara, é incrível, 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 incrível. E a gente ainda tem a participação gloriosa, salve, salve, de Megan Fox como Megan Fox. É mesmo? Sim, ela aparece em 4 episódios, né? Ela aparece na metade da temporada. Como Megan Fox. Como Megan Fox. Como Megan Fox. É a série que a Megan Fox, ela é no pôster? Sim, ela é um pôster. Ah, eu vi um vídeo no Instagram, tipo, acho que ontem. Eu dei muita risada. Ela tá no pôster, a atuação dela é toda no pôster. Cara. Maravilhosa. O Brasil sabe que quando eu venho ao Cinemação, eu sempre trago conteúdos importantes, relevantes de entretenimento. Que aqui a gente tem os amigos que sempre falam coisas boas, coisas intelectuais. E quando eu venho aqui, eu venho acabar com tudo que Rafael passa um ano inteiro construindo. Meu Deus. E pra fechar meu plano detalhe, eu não posso deixar de honrar a minha gen, tá no meu DNA, né, que são os reality shows. E eu venho trazer um reality show de qualidade, né, aquele reality show que deixa você salivando, que é A Vida Secreta das Esposas Mormon, né, The Secret Life of Mormon Wives, tá no Disney Plus, né, tem 2 temporadas agora, a 2ª temporada estreou dia 15 de maio, e é, assim, apenas um deleite, o creme de la creme dos reality shows. Tá renovada pra 3ª temporada, né? Então vamos ter. Caraca, já teve aí 2 temporadas esse negócio. Eu achei que ele tava inventando, achei que era tipo piada. Não! E assim, a primeira temporada estreou tipo, em setembro do ano passado. Foi um surto, assim, as pessoas falaram muito, mas eu só consegui ver no final de ano. Aí você deve estar se perguntando, mas Eduardo, sobre o que é essa trama intrincada? É exatamente o que eu estou exatamente isso que eu estou me perguntando. É baseado num grupo de mulheres mormons de Utah que ficaram muito conhecidas no TikTok por fazer dancinhas. Elas ficaram conhecidas como as Mom Talks, né? Porque elas estão no TikTok fazendo dancinhas.
E tudo bacana, tudo legal, até que surgiu um assunto, vazou, que elas faziam swing entre elas. What? Do nada? Os casais mormons faziam swings entre si. Que isso? E aí... Você tinha minha atenção, agora tem meu interesse. Como diria o Leonardo DiCaprio. Faziam swings entre elas, e aí elas começaram a ficar conhecidas por isso, quando uma das envolvidas no rolê do swing foi até o TikTok falar que realmente elas faziam swing e tal, não sei o quê. E esse é o ponto de partida pro reality, né? E assim, no primeiro episódio, temos gravidez, prisão. Tem um plot que a nossa principal personagem, né, que é a Taylor, ela tá nesse plot, que ela tá envolvida no swing, então ela tá meio assim, abalada, sofreu muito backlash da comunidade. E ela tá tentando namorar um cara da cota que tem problemas com, né, substâncias ilícitas. E aí, nesse primeiro episódio, eles estão se encontrando e de repente tem um corte, assim, polícia, sirene e tal. E a gente acha que o quê? Dakota agrediu a pobre da Taylor, né? Porque ele usa substâncias e ela não. E aí a gente descobre que, na verdade, foi Taylor que agrediu Dakota. E Taylor fica presa por ter agredido Dakota. Cara... E a partir daí, amigo, é só puxada de tapete entre todas essas Mormon wives, assim, que são 8, né? São 8 personagens. E assim... é um plot melhor do que o outro. É um programa, assim, que você fica com o cérebro como um peito de frango. Lisinho. Eu terminei a segunda temporada na semana passada. Estou órfão, assim. E aí, agora, o TikTok tá me recomendando todos os conteúdos das Mom Talks, né? Então, eu sigo basicamente todas as Mom Talks. E elas juntas também, né? Então, a gente tá sempre acompanhando as novas intrigas, porque a série acaba, né, a temporada acaba, e você pode acompanhar as intrigas nos perfis delas. Caramba! É incrível, tá no Disney Plus. E, obviamente, nenhum ouvinte do Cinemação vai ouvir isso, vai assistir, né, porque eles são intelectuais, né, e não vão lógico que não, o Henrique mesmo já deve ter adicionado aí no Disney Plus dele. Tá. As Mom no Talks. X-Vídeos, né, que você falou que tá? Não, no Disney Plus. No Disney Plus, desculpa, errei. Mas é muito bom, gente. Se vocês querem, assim, só se divertir, gente fútil, é isso, gente. É maravilhoso. Cara, sensacional. Olha, gostei aí de todas as dicas. Bom que tanto o Henrique quanto o Edu trouxeram muita coisa boa. Eu vou fechar aqui o Plano Detalhe com uma dica só, que é um podcast que eu ouvi recentemente aí, que é o podcast O Síndico, né? Podcast aí novo podcast da Folha com o Chico Felitti, onde ele vai investigar uma suspeita de crimes, né, que foram acontecendo em alguns prédios de São Paulo. Todos eles relacionados a um cara que se colocava como síndico daquele prédio, e ele sempre chegava da mesma forma, ele chegava muito bem apresentado, com carrão e tal, e aí as pessoas olhavam, viam que era um cara, né, de sucesso e tudo mais. Ele falava que a profissão dele era ser síndico profissional, e aí entregavam para esse cara a gestão dos seus prédios ali. E aí começava sempre de uma maneira muito boa, né? Ele colocando as coisas em ordem, contratando empresas para manutenção e tudo mais, e de repente a coisa começa a desandar. E desanda assim num nível surreal. Então não vou trazer mais informações do que isso, porque eu acho que vale muito a pena ser ouvido. É um podcast, né, sonoro, que tá também no Spotify, mas quem assina a Folha dá para ouvir pela Folha, enfim. É um podcast que já terminou, então todos os episódios já estão disponíveis, vocês vão conseguir ver. Ele funciona como se fosse uma minissérie mesmo. O Chico tem esse perfil, né, de fazer esses programas em formato meio de minissérie, e ele busca realmente uma história surreal assim para trazer, né, para o público. Então é isso, fica essa dica aí, um podcast para vocês irem ouvir.
isso, gente. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 602, batemos esse papo aqui sensacional sobre Missão Impossível. Quero agradecer aqui, Henrique, muito obrigado pela sua participação nesse podcast. Deixa aí e-mails de contato para quem quiser acompanhar você aí nas redes, como é que faz? Cara, eu tô cada vez em menos redes sociais, na verdade faz tempo que eu basicamente tenho Instagram. E a ver com o cinema, tenho usado bastante o Letterboxd, tipo, legal, deixar certinho os filmes e minisséries que eu assisto, né? Às vezes, quando eu tô com paciência, escrevo uma reviewzinha bem pequenininha. Então, Henrique Risato, com um Z e 2 T's, tanto no Instagram quanto no Letterboxd. E, às vezes, eu também escrevo no próprio site do Cinemação. Então, fica de olho sempre no site, porque, além de mim, tem uma grande quantidade de autores e autoras extremamente talentosos, cada um com um estilo diferente, então vale a pena sempre lembrar, né, que Cinemação também tem o site, entrem lá sempre. Boa, isso aí, muito bom. Eduzinho, obrigado também pela sua participação em mais um podcast aqui, dessa vez falando sobre um filme que eu sei que mora no seu coração, né, a franquia, apesar desse último ter te ferido um pouco, né, mesmo assim você foi lá 2 vezes assistir o filme, então mostra realmente o quanto você gosta. Você vê franquia. Como eu contribuí para a bilheteria desse filme. Pois é, então é isso. Deixa aí, Eduzinho, pra quem quiser acompanhar você aí nas redes sociais, como é que faz? Menino, tamo aí nas redes sociais aí como Edu Sasser, e todo domingo no Logadinho, esse grande hit aí, em algum momento do seu dia, sempre com as notícias up to date. No caso, essa semana, já vou deixar aí, achei a dica de Secret Lives of Mormon Wives. Nesse domingo estaremos fazendo um programa falando sobre a 2ª temporada, e em breve teremos um programa inteiro, né, destrinchando as 2 temporadas, os 20 episódios aí, arrasando, abalando o Bangu dessa série maravilhosa. Mas estamos sempre aí falando sobre os filmes e as séries do momento, né? Inclusive, quero pedir desculpa desde já quem for ouvir o Lugar do Domingo, porque a pauta tá muito ruim. Foi muito ruim essa semana, assim, toda a pauta. Morte, horror, sincericídio. Nossa, a pauta foi muito ruim. Eu fiz a pauta, depois que eu terminei de assistir a pauta, falei, gente, que pauta ruim. Mas estamos nós lá, carisma, né, esbanjando carisma, simpatia, atrocidades, que a gente também fala, né, muitas atrocidades. É óbvio, nada que não possa gerar processo, mas estamos aí, abrindo o coração pra vocês, todo domingo, em algum momento do seu dia, né, se quiser um programinha aí de 4 horinhas, pra você poder, né, deixar tocando aí no seu começo de semana, logadinho, todo domingo, aí nos todos os agregadores. E quero agradecer mais uma vez a participação, a Rafa, né? Sempre que ele me chama, eu falo, eis-me aqui, só vamos. E muito feliz de gravar com o Henrique depois de muito tempo, né? Ele desaparecido aí. Mas já estamos aí pensando próxima participação. Valeu. Muito obrigado, Rafa. Obrigado. Valeu, Eduzinho. Muito obrigado mais uma vez pela participação. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi, fala assim, ó, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio, e você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios.
E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então, siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação. E além disso, a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. É isso, o podcast Cinemação 602 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.